Oi, gente, boa noite. Eu estou aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre uma das técnicas de pesquisa qualitativa que poderá muito bem ser utilizada por vocês no seu TCC. É uma técnica muito usada pelos pesquisadores e é simples de ser aplicada, desde que você observe alguns aspectos que são importantíssimos na hora, inclusive, de fazer a análise desses dados recolhidos. Então, gente, vamos começar a nossa aula e que não será muito longa. Então, eu peço que vocês fiquem até o final para poderem captar tudo aquilo que eu vou dizer. Bom, minha gente, essa é uma técnica de pesquisa qualitativa que é um tipo de pesquisa que não visa generalizar os dados obtidos. Ou seja, você não pode, a partir da coleta desses dados com amostra que é significativa na pesquisa qualitativa, mas que não tem a finalidade de generalizar, você não pode dizer que aquilo que você encontrou tem a ver com a percepção de toda a população, de todo o universo que você quer pesquisar. Então, a técnica qualitativa ela é muito importante porque ela captura elementos, percepções, interpretações que não são possíveis quando você faz uma pesquisa quantitativa. Você utiliza uma técnica quantitativa. E hoje eu vou trazer para vocês uma das técnicas mais utilizadas pelos pesquisadores no mundo inteiro, que é a famosa velha entrevista, mas é a entrevista qualificada, que tem algumas nuances diferentes de uma entrevista, como, por exemplo, faz um jornalista. Vamos dizer agora quais são as características desse tipo de técnica, um tipo de atividade que deve ser realizada presencialmente. Por quê? Porque você vai, além de ter as respostas, de obter as respostas dos participantes, você também vai fazer uma análise do comportamento dele, do aspecto gestual que ele desenvolve durante toda a conversa, e que isso também são dados muito significativos para que você possa interpretar mais adiante tudo aquilo que você está colhendo. E realizar isso, vamos dizer, online, mesmo em tempos de pandemia, não é uma atividade que você possa obter uns dados fidedignos, muito fidedignos. Então, na verdade, eu digo a vocês que mesmo tomando todas as precauções, vocês devem fazer, mesmo nesse momento que nós vivemos, essas entrevistas presencialmente. Agora, a amostra de uma pesquisa qualitativa, e no caso desse tipo de técnica que nós estamos falando, ela é uma amostra reduzida. Não precisa você entrevistar um número muito grande de participantes, porque, na verdade, você vai obter somente tendências, que é o que a gente quer. A gente não quer, a gente quer aprofundar questões. Nós não queremos aí, nesse tipo de técnica, ter uma dimensão de como pensa todo o universo, porque você não tem a possibilidade, numa pesquisa qualitativa, de generalizar conclusões, generalizar os resultados obtidos. Então, fazendo uma amostra de 10 a 12 pessoas, no máximo, você tem uma quantidade de respostas muito interessantes e que facilita também todo o trabalho depois de decodificação dessas falas, para que você possa interpretar os dados que surgem daí, certo? Agora, como é que você escolhe esses participantes? Bem, nesse caso de uma pesquisa qualitativa,
esse participante tem que ser escolhido de acordo com a pesquisa, com o tema da pesquisa que você está realizando. Você não vai fazer isso randomicamente, nem vai fazer isso aleatoriamente. Você vai escolher um sujeito tipo, que se chama, que nós chamamos. É exatamente um sujeito que tem características estabelecidas, que você vai definir, né? Que se enquadram perfeitamente naquela pessoa específica que você acha que pode lhe dar as respostas. Por exemplo, se a gente tomasse uma pesquisa, que você fosse fazer uma pesquisa qualitativa para saber, por exemplo, como as pessoas torturadas durante o regime militar, elas viam a figura do seu torturador. Então, esse tipo de pesquisa, esse tema, você tem que escolher primeiro, basicamente, pessoas que foram torturadas, né? De uma forma ou de outra, durante o período da ditadura, que foram presas, evidentemente, não é? E que seriam homens e mulheres também, porque também a visão masculina pode ser diferente da feminina, perfeitamente. E você vai definir o tipo, o sujeito que você acha que se enquadra naquela categoria que você acha que vai lhe dar as respostas, tá certo? Não é simplesmente torturado. Que característica tem esse torturado, correto? Então, essa definição é muito importante para você obter as respostas que você precisa. Agora, qual o instrumento de pesquisa que você vai usar para fazer esse trabalho? Seria exatamente um roteiro semi-estruturado, um roteiro de perguntas que você vai criar, certo? E que deve conter todas as variáveis que você quer esclarecer, correto? E nessas perguntas, você tem aí uma abertura para fazer novas perguntas de acordo com a conversa que você vai ter com o participante. Porque, às vezes, uma fala, uma resposta, lhe possibilita desdobrá-la em outras perguntas e que com outro entrevistado, isso não acontece. Mas se surgir essa possibilidade, essa oportunidade, você vai desdobrar e vai quebrar, vamos dizer assim, o roteiro. Você vai sair do roteiro, você vai acrescentar mais dados partindo do roteiro, tá certo? Por isso que é semi-estruturado. Você tem uma guia para seguir, mas você pode fugir do roteiro desde que a oportunidade ocorra. Eu queria agora chamar a atenção para uma etapa da pesquisa qualitativa que é fundamental e que vai dar o resultado que pode ser colocado como algo concreto e algo que é fidedigno, correto? Numa pesquisa quantitativa, a gente tem, vamos dizer, elementos concretos, são dados matemáticos, dados estatísticos com os quais a gente pode trabalhar e pode ancorar as nossas convicções e os nossos resultados nesses dados. Mas na pesquisa qualitativa nós não temos isso. Tem muito a ver com a interpretação baseada em teorias, baseada em valores, não é? Embora o pesquisador sempre deva se manter, ou procurar se manter, distante como pessoa das interpretações. Ele não deve emitir juízos de valores e ele deve se posicionar de que, na verdade, tudo que ele vai colocar como conclusões da sua pesquisa não são realmente, vamos dizer, verdades absolutas. Você tem evidências, mas você tem que sempre colocar uma linguagem mostrando que isso pode ser, aquilo parece uma tendência, né? E não, na verdade, não é algo que seja concreto, no sentido de que você não tem evidências tão concretas e tão
que podem ser mostradas como números, tá certo? Mas você pode comprovar os seus resultados baseados nas falas das pessoas, não é? Baseados no contexto que você tomou como base, os seus resultados podem ser tão fidedignos quanto o de uma pesquisa quantitativa. Então, gente, a primeira coisa que se deve fazer depois que a gente obtiver os dados, esses dados vão ser gravados, né, porque as conversas serão gravadas, depois elas devem sofrer um trabalho de decodificação por uma pessoa especializada nisso e que vai exatamente trazer as respostas bem limpas e trazer da gravação para o papel, para que você possa trabalhar em cima delas, certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer é um ordenamento de todos os dados que você tem em mãos. E como é que você faz isso? Ora, você vai criar aí o que se chama categorias, né? Para que você possa ter uma visão bem ordenada de tudo aquilo que você obteve, dos dados obtidos. É um trabalho de ordenamento a pesquisa, é um trabalho que requer uma segurança de como você vai interpretar aquilo tudo. Então, é preciso que tudo seja muito bem ordenado. E essas categorias, o que é que são elas? De onde elas surgem? Bom, primeiro elas vêm como elementos que vão poder esclarecer aquelas variáveis que você acha que são importantes, né, que você estabeleceu anteriormente, para poder você ter uma visão do tema, uma visão do problema que você criou, né? Então, essas categorias, elas vão ser necessárias para que você coloque as respostas, enquadre as respostas em cada uma delas, certo? Você pode fazer isso anteriormente, né? Ela já vem anteriormente, porque você criou o seu roteiro, as suas perguntas, elas vêm dessas respostas a essas perguntas, mas podem surgir também novas categorias durante o desenrolar da pesquisa, das falas que você obteve, né? Então, surgem novas categorias. Por exemplo, eu vou colocar aqui para você o que é exatamente um exemplo de categorias. Vamos dizer que a gente esteja trabalhando o tema da questão da visão dos torturados sobre o torturador, né? Como eles veem o torturador no contexto atual, né? Então, você tem lá uma pergunta, vamos dizer, que seria: como é que você se sentiu no momento em que você estava sendo torturado, nos momentos em que você sofreu aquele terrível agressão, né? Então, você poderá ter tido respostas, né, das pessoas que disseram: eu me senti humilhada. A outra resposta: eu me senti com raiva, revoltada. E a outra pode dizer: eu me senti terrivelmente apavorada, né? Então, essas foram as respostas que você obteve. Mas a outra questão vem à tona aí, né? Que seria um participante que disse: eu senti vontade de morrer. Então, é uma categoria que surge, né? E que, na verdade, ela pode ter dito, não nesse momento da resposta, mas ela pode ter dito durante o desenvolvimento da fala, né, da conversa que vocês tiveram, ela dizer: naquele momento da tortura eu queria morrer, eu estava muito revoltada, mas eu queria morrer. Então, esse é um dado que merece uma categoria especial, porque essa categoria ela revela muita coisa, revela exatamente o limite em que o ser humano, diante submetido a uma situação como essa, pode chegar, correto? Então, esse dado ele vai
dar origem a uma nova categoria. Entenderam? Então, são exatamente categorias seriam as possibilidades de respostas que os seus entrevistados irão dar à pergunta que você fez, ou seja, a variável que você criou. Tá bom assim? Então, gente, essa é uma explicação que eu acho que vocês vão poder verificar quando vocês forem fazer a sua pesquisa, vocês vão ter um pouco de claridade de perceber o que seriam as categorias. Agora, na hora de interpretar, você tem diante de você questões que foram colocadas e que exatamente são as variáveis que você quer esclarecer, né? E que vão ser espelhadas nessas categorias. Mas, na verdade, se você considera que elas são evidências, porque as pessoas afirmaram isso vai lhe dar esse cabedal para que você possa interpretar. E, inclusive, o seguinte, você não vai se preocupar em quantificar essas respostas, tá? Porque, por exemplo, um indivíduo pode ter dito, 2 pessoas disseram que estavam apavoradas, 3 pessoas disseram que estavam revoltadas. Não importa, isso aí não importa. Cada resposta é uma resposta. Você não vai dizer apavorada, apavorada. Não, existiram sentimentos de medo, existiram sentimentos de revolta, existiram sentimentos de sei lá, de humilhação, por exemplo, são essa categoria que a gente criou aqui. Então, não importa quantas vezes se repete, certo? Porque não é uma pesquisa quantitativa. Você apenas vai trazer o elemento, o momento máximo de humilhação, de revolta, de medo, entendeu? Que caracterizaria cada resposta dessa, cada sentimento desse que surge, certo? Então, não se preocupe em quantificar, mas apenas em mostrar como isso aparece. Agora, na hora que vocês forem interpretar todo esse material que vocês já que vocês qualificaram já e já agregaram nas categorias, vocês têm que considerar um elemento muito importante que não pode estar fora da análise dos dados, que eu estou me referindo à questão do contexto em que as coisas, em que os fatos aconteceram, o contexto histórico, o conhecimento que vocês devem ter sobre o que aconteceu durante o regime militar no aspecto da tortura. Vocês devem ter lido relatos, vocês devem ter lido livros que lhe trouxeram conhecimento sobre isso, tá? Então, na verdade, esse contexto vocês têm que considerar para, por exemplo, quando a pessoa disser eu me sentia atemorizada, apavorada, você deve ter o conhecimento prévio de como eram realizadas as torturas, como era que agiam os torturadores para, vamos dizer, baixar o moral daquele torturado. Então, você tem que ter essa noção de como acontecia, o contexto em que esses fatos aconteciam. E também tem que levar em conta outro aspecto de contexto, que é o contexto pessoal de cada entrevistado. Durante a entrevista, você vai saber aquela pessoa, era uma professora universitária que não tinha, por exemplo, nenhuma ligação com grupos de terroristas, que eram considerados terroristas, que lutavam contra o regime, apenas ela tinha sua ideologia e ela, nas suas aulas, ela transmitia para os alunos. Isso é um contexto pessoal. E assim mesmo ela foi presa e torturada. Outra pessoa, ela podia ser um militante de uma organização, então já é uma outra situação contextual individual. Então você vai ter que levar em conta cada pessoa
com quem você falou, como era que se relacionavam com o momento histórico que você está enfocando, e que era exatamente o contexto de todos esses fatos pesquisados, né? Então, tem que levar em conta esses dois tipos de elementos. Outra coisa que você tem que considerar é exatamente a teoria que você utilizou, que você resgatou, que você estabeleceu como base para as suas interpretações. Ou seja, o marco teórico que você colheu sobre toda a interpretação daquele momento histórico, né? E isso, esses autores que você considerou que seriam mais fidedignos para você e que você concorda com eles, eles serão tomados para você fazer uma comparação. Bom, eu encontrei isso aqui e isso realmente corresponde ao que os autores disseram, ou então não corresponde, ou corresponde mais ou menos, em que corresponde, onde não se aplica, entendeu? Então você vai fazer essa comparação, porque você não vai situar suas conclusões no ar, você vai ancorá-las em uma teoria. Não é simplesmente o que você pensa ou o que você sabe. Você tem que tomar como base uma teoria. Então, isso é importantíssimo numa pesquisa qualitativa. Outra coisa, durante o relatório que você vai fazer da sua pesquisa, você vai ilustrar tudo aquilo que você está afirmando com uma fala de um dos entrevistados, por exemplo, para poder dizer, por exemplo, os indivíduos se sentiam apavorados ou se sentiam muito humilhados. Então, você vai colocar fala de quem disse como era que se sentia no aspecto da humilhação, como era que se sentia na questão do temor de estar vivendo aquela situação. E se você tem aquela resposta que dizia que a pessoa tinha vontade de morrer, você pode colocar aí exatamente isso como um elemento muito importante, um elemento notável ali, relevante, para que você possa tornar mais claro exatamente o sentimento, né, a percepção daquelas pessoas que sofreram aquela abominação, né? Agora, eu quero chamar atenção para quem vai analisar uma pesquisa qualitativa, que vocês devem se afastar do que nós chamamos achismo, né? Porque, na verdade, você deve procurar se eximir de sentimentos. Você não vai entrevistar uma pessoa sobre um tema tão delicado e que pode causar um sentimento muito grande em você, sobre aquilo, de solidariedade, de interação com a pessoa. Você tem que procurar dominar esses sentimentos, para que você não coloque no seu resultado aquilo que você acha como pessoa, né? Como indivíduo que tem suas convicções, tem seus valores, tem a sua ideologia. Isso deve procurar não ser o que você pessoalmente acha, mas sim você tem que se colocar ali como um pesquisador. E, logicamente, que você tem sua ideologia. Se você tem sua ideologia, você vai considerar uma teoria para trazer como referência que seja próximo da sua ideologia. Mas, na verdade, o sentimento que você vai ter diante do entrevistado, você não pode fazer essa interação dessa forma. Você tem que procurar, inclusive, até se preservar emocionalmente, não se envolvendo como pessoa com esse outro que está ali sendo entrevistado, certo? Isso faz com que você tenha dados mais reais, dados mais confiáveis, como base uma teoria que tenha como base aquilo que você ouviu. Por exemplo, você não tem que emitir juízo de valor na hora de você fazer uma interpretação dessa, porque o juiz vai mostrar o que você encontrou. A sua interpretação é baseada em dados concretos, certo? Uma palavra eu gostaria de dar sobre um aspecto muito importante, que é
o comportamento do pesquisador. Essas pessoas que vão realizar esse trabalho, que é um trabalho profissional, né, um trabalho de pesquisa, algo científico, eles devem ser muito bem treinados para o trabalho que irão realizar. E esse treinamento implica em como ele vai se apresentar diante dos participantes, de como ele deve elaborar todas as questões do roteiro e como eles devem emitir essas questões em relação à pessoa que está sendo entrevistada. Então, esse cuidado de treinamento deve ser feito de uma forma muito elaborada e profunda, para que você não jogue aí no campo pessoas que vão entrevistar outras e que certamente, se não forem agir de forma adequada, eles não trarão dados fidedignos. Eles devem ter o time na hora de parar a entrevista, quando for preciso. Ele deve aprender o time de poder fazer uma outra pergunta em cima da resposta que surge. Então, esses elementos todos devem ser parte do treinamento de um entrevistador. Agora, o primeiro cuidado, depois da abordagem e da apresentação que ele vai fazer para o entrevistado, é dizer a ele que todas as falas, a entrevista toda será gravada, terá que ser gravada. E, evidentemente, que ele vai ter que obter o consentimento do entrevistado. Agora, também tem que deixar claro para ele que a sua privacidade não será violada, porque não haverá em nenhum momento ele será chamado pelo seu nome pessoal, inclusive esse nome também será resguardado na hora que você for fazer o relatório. Você tem que criar nomes fictícios. Agora, a elaboração do roteiro é outro cuidado que tem que ser feito de forma adequada, né? Por exemplo, você não deve usar uma linguagem rebuscada, uma linguagem que possa dar margem à não interpretação do entrevistado do que você está perguntando. Use palavras simples, faça uma frase que seja bem direta, que seja perfeitamente entendível, e também não use termos que possam causar um certo impacto nesse entrevistado, certo? O primeiro cuidado que o entrevistador deve ter na abordagem com o entrevistado é exatamente deixá-lo bem à vontade, bem confortável, para que ele possa responder de forma sincera. Muitas vezes essas entrevistas são sobre temas muito sensíveis e quanto mais se cria esse clima de confiança, maior resultado nós vamos ter, resultados mais adequados e mais fidedignos. Portanto, quando você iniciar a sua entrevista, você deve começar a colocar as questões mais simples, mais normais e mais correntes no início da entrevista e para exatamente dar abertura da conversa. E depois você vai começar a colocar as questões mais sensíveis durante a entrevista, porque isso poderá deixar o entrevistado à vontade. Agora, se alguma questão surgir que possa deixá-lo desconfortável, você deve ter o time de paralisar a entrevista, esperar que ele se recomponha e voltar normalmente a fazer as perguntas. Também alguma pergunta que você faça que ele não queira responder, você também não deve forçá-lo a uma resposta e esperar um outro momento mais propício para você retomar a questão.
Eu agradeço a todos que ficaram até esse momento e que ouviram a aula toda, e quero dizer a vocês que se houver algum problema, alguma questão que vocês não entenderam muito bem, vocês poderão me arguir aqui nos comentários, que eu prometo prontamente responder a todos. Também vocês poderão utilizar os meus contatos, que são deixados aqui embaixo, e fazer as suas indagações, que eu responderei também com toda a alegria, com toda a boa vontade. Peço a todos que deem aquele like, se é que já não deram, e que, se não estão inscritos, se inscrevam no canal, porque isso vai ajudar a propagar as nossas aulas, o nosso canal, e fazer com que mais pessoas cheguem e que possam obter esses conhecimentos que eu procuro passar para todos. Muito obrigada e até a próxima.